só fazer uma coisinha, tá vendo? Tá. Lu, antes de mais nada, queria agradecer o pessoal que participou, que está participando aqui, a Carla, a tia Dina, o tio João, a Edna. A Edna está precisando de uma cura de amor aqui, não de colchão, ela disse, depois disse que é brincadeira. Agora nós vamos falar desse assunto aí, que é o assunto que vai pegar, né? E eu vou te dizer uma coisa, ó, Lu. Por que eu te convidei para falar sobre isso aí, tá? Porque é o seguinte, pouca gente tem coragem de se posicionar, entende? Diferentemente daquela grande turma lacradora lá, que gosta de fazer aquelas lacrações e se auto-intitular, né, defensora do não sei do que lá, daquela moral meio estranha, né? E outra coisa, né? Vamos ser bem sinceros, toda generalização ela é burra, né? Toda vez que tu coloca todo mundo no mesmo copo ali, tu tá cometendo um erro, né? Nem todo mundo é todo mundo, nem todo mundo faz a mesma coisa que todo mundo faz, né? Então eu queria que tu comentasse. Primeiro tu conta a história, conta qual foi o vídeo que tu publicou e sobre qual assunto. Agora pode. Tá bom. Bom, como tu mesmo falou, que eu sou policial, mas eu sou professora, e eu já trabalho nas duas profissões há 18 anos. E eu trabalho com prevenção à violência e dou palestra em escola, converso muito com professor, com pai de aluno, com aluno, e tenho percebido algumas situações e eu notei uma coisa muito característica esse ano, que um ambiente de escola, 90% dos professores são professoras. E alguns professores homens não têm mais espaço para trabalhar nas escolas, porque por exemplo, alunas, eu percebi assim, ó, alunas que saíram antes da pandemia, crianças, e voltaram adolescentes, moças até saíram adolescentes e voltaram moças para a escola depois de 2 anos. Um professor fez um elogio, ai, como tu voltou bonita, que grandona. Ah, ele tá me assediando. Fica de olho nesse professor, porque ele é tarado. Daí eu comecei a ouvir tanto disso, e disse, gente, vocês estão perdendo a noção. E comecei a conversar com outros homens que trabalham em outras profissões, e eles disseram, a gente tá com muito medo, a gente não pode olhar, se a gente sai de noite, fica mulher, eu vou fazer uma doença. E, meu Deus, mas na época isso aí era paquerar, né? O que aconteceu agora? Aí eu fiz um vídeo falando sobre a demonização dos homens. Esse vídeo já está com 14 mil visualizações. 90%, tanto homens como mulheres, concordam com aquela minha fala ali no Instagram. Quem quiser olhar o vídeo ali para concordar ou discordar, tá livre, né? O meu Instagram é @luciane.manfro. Bem... E aí, algumas pessoas entraram ali para dizer assim, ó, 3 pessoas, para falar a verdade, só 3, para me condenar, né? 2 eram homens e uma mulher, que diziam que eu tinha uma dívida eterna com as mulheres, porque eu estava apoiando os tratar vídeo dizendo mesmo algum como criar, né? Se o homem praticou um abuso, um assédio, algo sério, ele precisa realmente, a pessoa precisa realmente fazer uma ocorrência e buscar seus direitos e buscar ajuda, denunciar. Violência doméstica, denunciar. Quem vê uma violência contra a mulher, denunciar. Mas não o exagero do mimimi, né? Isso que eu tô falando. Porque eles não mais jornalistas que dizem que estão perdendo espaço no seu trabalho porque as mulheres jornalistas, colega deles, não deixam eles se expressar porque senão vai parecer assédio. Tudo que eles falam tem alguém que dá pitaco e diz que aquilo não é politicamente correto. Então os homens estão vivendo numa gaiola, numa prisão de medo, de não poder fazer mais nada sob pena de estar incorrendo no crime de assédio.
Aqui no Brasil não existe o crime de assédio, né? Ele precisa ser enquadrado em outras coisas, importunação sexual e estupro, né? Se for contra adolescente, já é considerado estupro, mesmo que não tenha sido consumado o ato do estupro em si. Então, tem uma série de enquadramentos que podem ser dados de situações envolvendo homens e mulheres. Mas o que eu quis falar com aquele vídeo que gerou polêmica? De que as mulheres, né, querendo, claro, uma luta justa, uma luta coerente de falar sobre a violência que elas sofrem e muitas vezes humilhações e rebaixamentos, né, pela condição de ser mulher, acabou ganhando um outro capítulo que é o exagero e o mimimi. Eu, como policial, já vi muita mulher fazer ocorrência de Maria da Penha, pedir medida protetiva para tirar o homem de dentro de casa, mesmo sem ele ter feito nada. Mas a possibilidade de ficar com a casa sem ter que ir discutir na justiça os bens naquele primeiro momento, a saída que elas encontraram era pedir para o homem de dentro da casa e ela poder se articular. E não chance nenhuma. Eu sou contra a Lei Maria da Penha. Eu sou contra as pessoas que fazem mau uso dela. E não são poucas. E é nessa situação, é nesse viés que eu fiz esse vídeo, mostrando que as pessoas com o seu exagero estão acuando os homens estão sendo demonizados. Qualquer movimento que um homem faça para elogiar uma mulher ou para tentar paquerar ela, porque isso é normal. As pessoas precisam de forma, é considerado. Então, os homens estão fazendo o quê? Cruzando os braços e deixando que as mulheres os assediem, caso elas tenham interesse neles. E as pessoas não estão mais conseguindo se relacionar, né? Por exemplo, os solteiros que saem à noite, que saem com esse intuito de amor, os homens estão mais paquerando as mulheres. Eles olham, acham elas interessantes, mas eles desviam o olhar já com medo de serem acusados de tarados, de assediadores. Eu recebi esse relato de homens solteiros que saem de noite, que gostariam de encontrar uma companheira, não são jovens, homens mais velhos, e eles têm medo do que as mulheres estão fazendo hoje em dia. E eu fiz o vídeo para falar sobre isso, e teve essa repercussão muito grande, principalmente no Instagram, e depois eu fiz um vídeo fazendo um link com esse mesmo viés do mimimi, falando do Big Brother, né? Eu disse que eu não assisti o Big Brother, mas as pessoas que assistem falam muito do Big Brother, eu não tenho nada contra, já assisti, já gostei em outras edições, né? Mas eu não assisto mais. E aí, um dia, eu vi uma propaganda na TV falando da votação, eu acho que eu estava num horário de documentário, de jornal, uma coisa assim, e eu vi a foto de 5 ou 6 homens só, e eu pensei assim, ué, mas como assim só tem homem no Big Brother? Será que eles fizeram a edição só para os homens, né? Aí eu fui me informar e descobri que eles fizeram uma casa variadíssima, né? Com mulher, com trans, com travesti, com pessoa que tinha vitiligo. Eles buscaram todo tipo de minoria para que essas pessoas ganhassem destaque. E o que aconteceu com todas essas pessoas? O povo não aguenta mais o mimimi deles, porque eles foram lá só para se fazer de coitadinho, para chorar, para dizer que a vida não é justa com eles, ou seja, a vida é justa com todo mundo, menos com eles. E aí, o que o pessoal fez? Quem assiste, quem vota, mandou eles embora, né? Deixa quem joga aqui, porque isso aqui é um jogo, deixa quem joga, deixa quem articula, porque é isso que eu tô aqui para ver, e não mimimi. Aí, eu fiz um vídeo falando sobre o mimimi do Big Brother, e botei esse vídeo no TikTok, já tá com 40k. 40k. E as pessoas dizendo assim pra mim, falou tudo. Pra quem não assiste, tu resumiu tudo rapidinho. E uma vez que tu olhou, eu olhei uma vez e pesquisei por que só tinha homens ali. Eu achei que era uma edição só de homens. E fiquei surpreendida. E fiz um vídeo dizendo que as pessoas não suportam mais o mimimi, que é o mesmo viés daquele vídeo que eu fiz, botei no Instagram, da demonização dos homens. É ou não é verdade que as pessoas estão cansadas do mimimi? Tem uma mulher que entrou ali para fazer um comentário, eu tenho mais de 600 comentários, eu não pude responder todos ali no TikTok, mas uma falou assim para mim, tu tá certa porque eu sou negra,
né? E nenhum deles me representa essa luta histórica que a gente tem contra o preconceito. Não representa ela, porque o que ela identificou? A mesma coisa que eu, que essas minorias, ao invés de levantarem uma bandeira importante para a sociedade, elas estão chateando a sociedade com tanto vitimismo, né, com tanto coitadismo, e estão perdendo a visibilidade que estavam buscando. Elas acabaram tendo um efeito rebote, né? Essa luta que todo mundo apoia. Eu não conheço nem uma pessoa racista, não conheço. E eu conheço muita gente. Então, eu não sei aonde que tem tanto racista assim. É claro que aparece um no jogo lá, que faz uma bobagem, joga banana e não sei o quê, esses ridículos. Mas eu, que conheço muita gente, que já convivi com muita gente, nunca conheci uma pessoa que dissesse para mim, eu sou racista, né? E assim, ó, eu não posso ver gay na minha frente, que nojo. Ouvi muito isso há uns 10 anos atrás. Hoje é normal. Hoje tu vê meninas andando de mão dada na rua e homens trocando carinho na rua. Tu não vê uma pessoa comentando, ai, que nojo, mas eu ouvia. Então eu digo assim, ó, eles quando começaram essa luta das minorias, eles conquistaram um espaço maravilhoso. Só que daí o que eles fizeram? Eles começaram a perder o espaço se vitimizando de novo. Depois de muitas conquistas, ao invés de continuar fazendo debates, né, debates relevantes com a sociedade sobre isso, eles começaram a se vitimizar demais. A vida nunca foi justa comigo, para mim a vida é pior do que para os outros. E aí as pessoas que sabem que a vida é sofrida para todo mundo, é dificuldade financeira, é dificuldade de relacionamento, é dificuldade no trabalho, as pessoas olham aquelas pessoas dizendo que o problema delas é muito maior que os outros e se irritam. Se irritam porque elas também têm problemas, elas também sofrem. Eu usei um exemplo uma vez que as pessoas se revoltaram comigo quando eu era pequena. Eu sofria bullying na escola porque eu tenho cabelo cor de fogo, vermelho. Então o meu apelido era Foguinha, Dona Foga, Filha da Foga. Eu não tinha nome, né? Era só aquele apelido assim depreciativo. Por quê? Porque uma ruiva era uma coisa diferente. Ninguém tem cabelo vermelho. Por que tu tem cabelo vermelho? Então, eu sofria um preconceito maior do que os negros na minha sala. E eu passei de boa por isso, sabe? Deixa eles não sabem lidar com o diferente. Eles afrontam o diferente. Muitas vezes, tu não sabe por que a pessoa tem aquele embate com o diferente, mas ela vai acabar compreendendo com o tempo. Não adianta tu ficar ali, sabe? E eu superei isso. É claro que eu não vou comparar esse bullying que eu sofria com uma pessoa que sofre racismo. Mas, se tu comparar a dor que cada um sentiu, pode ser a mesma. Tu não pode achar que a tua dor é maior, que o teu problema é maior, porque as pessoas se irritam com isso e se cansam do teu protesto. Foi isso que eu quis dizer com o vídeo. Eu, em maneira nenhuma, defendi estuprador, abusador, assediador, muito menos pessoas preconceituosas. Muito pelo contrário, eu falei que o debate tem que ser mantido, mas as pessoas têm que parar de tanto vitimismo, porque o povo encheu o saco. E a grande prova disso está nesse programa em massa, que é o Big Brother, que todo mundo assiste, que é um canhão da mídia, e as pessoas, assim, ó, 40k assistiram o meu vídeo e concordaram comigo. Teve uns 5 ou 6 que disseram que eu estava falando bobagem, né? Mas não tentaram entender o formato da minha fala. Mas a grande maioria esmagadora concordou comigo, porque eles sabem que essas pessoas todas saíram do programa porque as pessoas estão de saco cheio, né? Cansaram, foi maçante, é isso que aconteceu. Eu vou te falar, a minha opinião, eu acho a seguinte, ó, tem um pequeno grupo aí que eu acho que é esse pessoal aí que gosta de se fazer de vítima. E aí a grande mídia, para tentar se sustentar nesse mercado que está acabando, que é o mercado deles, pegou essa fatia Sim. e pensou assim, ó, vamos trabalhar em cima disso aqui, porque daí a gente consegue entrar né, conseguir validação, que eles estão perdendo. Uhum. Eu acho que esse processo aí de vitimização de algumas pessoas está mais em quem controla a mídia do que da própria pessoa. Eu vou pegar o exemplo desse gaúcho aqui, do menininho esse que adora fazer piada, o Nego Di, né? Sei. O Nego Di
foi pro Big Brother, ele cometeu um erro gravíssimo para a carreira dele, mas depois ele reverteu ainda. Ele é um cara inteligente, ele transformou aquilo num baita negócio para ele. Hoje ele tem uma casa ali na CIS Brasil, que está faturando bastante, né? Ele era um piadista, né? Ele era da Rede Atlântida ali e tudo. Ele foi convidado porque os áudios dele ficaram famosos no WhatsApp ali, que ele falava umas besteirinhas ali. E só que a piadinha que ele fazia era de tipo sempre esculachando os outros, né? E ele cresceu em cima disso. Aí quando ele foi escolhido para ir pro Big Brother, ele foi escolhido porque ele fazia essas piadinhas. Aí ele foi lá, como ele é negro, ele foi lá e pensou assim, agora eu vou fazer o protesto em defesa da minha negritude, não sei o que, eu vou fazer um discurso bonito. Ele foi um dos mais rejeitados da história do Big Brother, quando ele saiu. Ele só perdeu para Carol Conká, na mesma edição. Ele foi um dos mais rejeitados, porque todo mundo esperava que ele ia entrar lá, principalmente o gaúcho que conhece ele ia entrar lá e continuar fazendo aquelas piadinhas dele, né? Mas ele foi lá para lacrar. Foi lá fazer discurso, foi lá fazer não sei o quê. Aí, resultado, também aconteceu a mesma coisa. Esse fenômeno que tu viu agora, que acabou o Big Brother encerrando com homens, as mulheres todas saíram, o trans saiu, todo mundo saiu, ó, a Lu caiu de novo. Isso aconteceu com a outra edição do ano passado também. Toda a minoria, todo aquele pessoal que se dizia minoria, que estava lacrando lá, caiu. Eu estava falando com a Carla aqui, a Carla é professora, ela é professora em Gravataí, Sapucaia. Tu é professora em Porto Alegre, né? Canoas. Canoas, ah, tá. Tá, e tu é policial aonde? Canoas, Porto Alegre? Em Canoas. Ah, em Canoas. Não, eu trabalhava em Porto Alegre, mas agora eu vim para Canoas, faz 2 anos já. Tu é daquela delegacia ali perto do Shopping Novo? Sim, aquela delegacia que saiu na TV, no Fantástico, toda aquela apreensão gigantesca ali, é daquela delegacia que eu trabalho. Foi tu que prendeu aquela gente toda, então? Os delegados, né? Os delegados. Eu trabalho na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que é a DRACO. Bah! Que é uma delegacia tipo FBI, assim, então. Tipo um FBI. Isso. Alto nível, hein? É uma delegacia bem importante, assim, são investigações que demoram muito tempo, às vezes ficam 6 meses, 1 ano, né, para conseguir, às vezes até mais tempo para conseguir efetuar alguma prisão, mas é bacana, eu gosto, mas eu já estou no meu final de carreira agora, né, eu acho que no final do ano eu me aposento, e na escola que eu vou ficar mais um tempo, porque na escola eu não tenho tempo para me aposentar ainda, vai uns 7 anos. E eu trabalho na 27ª Coordenadoria de Educação. Eu represento as escolas da região aqui, que pega Esteio, Sapucaia, Canoas, Triunfo e Nova Santa Rita. São 5 municípios. E eu trabalho com essas escolas na mediação de conflito, dou palestra nas escolas, né? Eu faço uma formação com os alunos para eles serem mediadores de conflitos também. Então, eu tenho já desenvolvo um trabalho bacana aqui nas escolas de Canoas. Ah, então eu vou te fazer um convite para um próximo evento, que é o seguinte: o assunto educação é um assunto que é muito caro para mim, tá? Muito caro. Bom, que bom. Para mim só tem uma salvação para esse país e para o mundo, que é a via da educação. Com certeza. Só tem a gente só se salva pela educação, né? Não é verdade. E eu tenho uma pessoa que é muito querida, que eu gosto muito dela, ela foi prefeita de Esteio, não sei se tu conhece ela. Sim. É a Sandra Silveira. Então, eu e a Sandra já concordamos muito no passado. Hoje a gente não concorda muito. Porque ela é do partido do Ciro Gomes, né? Então, sim. Daí ela segue aquela linha ali, muito fiel, né? Mas eu tenho um partido que era todo pela educação, hoje em dia se perdeu já. E a Sandra ela é uma pessoa assim que também ela tem uma história muito bonita de educação na cidade de Esteio, antes de ser prefeita. Ela foi diretora da escola Augusto Meyer lá em Esteio, ela fez um trabalho maravilhoso naquela escola. E aí, agora ela saiu da política, mas ela está assumindo, acho que essa semana, ela está assumindo o Conselho de Educação. Sim. Então, o que tu acha? Eu vou fazer esse convite para ela, tá? Mas já vou te fazer aqui no ar aqui. Claro. O
da gente fazer um bate-bola entre você e ela. Ótimo, com certeza. Ela vai apresentar os pontos de vista dela sobre a questão da educação como um todo, Sim. tu vai apresentar os teus pontos de vista. Até porque tu tem um projeto já, né, realizado lá com o Sartori, né, com a Sartori. Então, vocês têm um histórico e uma carga já para poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Show de bola. Ah, então tá bom, já está aceito o teu convite e agora só falta a Sandra aceitar. Eu vou entrar em contato com ela. Mas para nós, para a gente fazer o nosso fechamento aqui desse assunto, eu quero te falar sobre uma coisa que nós conversamos, né? Que tu citaste o exemplo, né? Por exemplo, eu não sei se foi fato ou é exemplo. Por exemplo, os alunos voltaram agora para a sala de aula e uma professora faz um comentário. Ah, mas o fulano está muito bonitinho, está muito bonito, né? Aí a professora, se ela faz esse comentário, não tem problema nenhum, né? É a professora. Agora, se é o contrário, se é um professor que faz um comentário sobre uma aluna, cai a casa, né? Então, para fechar assim, o que a gente pode tirar esse exemplo que um amigo meu me deu. Ah, sim. Isso. Foi exemplo que teu amigo deu, né? Esse do meu professor Gerais disse que a professores falou assim, nossa, como aquele menino veio bonito, grande, forte, normal. E ele fez um comentário que uma aluna tinha voltado, uma moça que estava bonita também, é tarado, fica de olho nele, porque ele vai assediar as alunas, ele é muito novinho, ele é jovem, ele vai querer namorar as alunas, ou seja, virou um pandemônio, porque ele fez o mesmo elogio que a colega professora fez. Então, imagina as situações que os homens estão passando, né? Muito complicado isso. Exatamente. Luciane, e o que a gente pode fazer? Educar essa gente, né? Olha, eu tenho tido conversas com os alunos que são as adolescentes, assim, ó, da faixa dos 15 aos 17 anos, estão com esse de vacina, né? Eu não sei se elas aprenderam em casa, acho que nas redes sociais, provavelmente, e elas compraram essa briga e elas estão assim, ó, eu já vi casos de alunas que sentam de costa para o professor quando ele chega na aula, porque ouviram falar que ele tinha assediado uma colega, nem ficaram sabendo se aquilo era verdade. Então, eu estou batendo essa tecla, eu converso, entender o que está acontecendo, que não é para ir atrás de fofoca, que eles têm que se colocar no lugar da pessoa, isso se chama empatia, entender o que aquela pessoa está passando, se fosse eles naquele lugar, como eles estariam sofrendo, né? Que não é só uma questão criminal, né? De injúria, de difamação, de calúnia, mas tem um lado psicológico do sofrimento que a pessoa está passando por aquilo, por um mal entendido, né? E as pessoas não querem ceder 1 milímetro. É o meu direito, eu vou brigar por ele. Então, assim, ó, não querem ceder 1 milímetro, não aceitam a mediação, não aceitam desculpa, não aceitam retratação, não querem nada, querem punição. E se pudesse, é tão engraçado, porque eu vejo assim, ó, a pessoa que diz que foi vítima de algum preconceito ou algum assédio, ela quer vingança, ela não quer retratação, ela quer vingança. Ela pessoa do coletivo para odiar junto. Então, assim, ó, de vítima, ela se transforma num carrasco em instantes. E é essa fala que eu estou tentando trazer para os jovens, para ver se eu consigo demover eles dessa ideia de radicalismo, mas está muito difícil. Está muito difícil. A gente precisaria, como tu mesmo disse, a grande diferença da massa da mídia que está criando esses estereótipos nessas pessoas e não está ajudando em nada. A gente precisaria da ajuda deles para acabar com esse ódio, aplacar esse ódio. Na verdade, eles estão colocando lenha nesse ódio para ficar cada vez maior. E é aí que eu estou com medo, eu não sei o que fazer também. É complicado. Luciane, queria te agradecer imensamente que a gente
porque a gente pôde fazer esse relato, assim, porque repercutiu bastante, né, o teu vídeo, e aí eu queria expor aqui para as pessoas, colocar para as pessoas, como tu é uma pessoa corajosa, uma pessoa que fala, Sim. né, e tu tem uma participação aí, né, na vida das pessoas e que dá opinião, né, a gente precisa de gente que dê opinião, que fale, né, então queria te agradecer imensamente de ter disponibilizado esse tempo para a gente poder conversar aqui, e já fica o convite de novo, então, Prazer. para a gente falar de educação, então, entre tu e a Sandra Silveira, que eu acho que vai render muito, vai ser muito positivo. Tá bom? Com certeza, Obrigado. conta comigo. Então tá, obrigado, valeu por tudo. Valeu mesmo. Só voltei um pouquinho para agradecer as pessoas aí, tá? Zenaide, obrigado, Zenaide. Parabéns, Jair, assuntos bem interessantes, de grande valia. A Carla também, somente através da educação é possível mudar o mundo. Obrigado para todos que participaram aí, tá, gente? A gente precisa da participação de vocês, tá, gente? A gente tem que participar desses assuntos aí. Obrigado, tá? Valeu, até mais.